oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Estamos no ar. Olá, mais um Please de Soixante. Hoje com uma convidada que ainda não chegou nos 60, no Soixante. A gente entrevista alguém que já chegou, alguém que ainda não chegou, alguém que está próximo. Que está chegando, que né? está chegando, contagem regressiva, regressiva mais longa, mais curtinha, e algumas pessoas também que estão bem longe, lá pelos, sei lá, 25, 20, 30, enfim. E olhar a perspectiva dos 60 anos mais, a partir dessas vivências. Nós vamos conversar com a Denise Fontoura, que já faz parte do casting aqui da Rádio Web, e ela vai falar um pouquinho, ela vai se apresentar. Eu sempre faço isso, porque daí a pessoa decide o que da biografia que tem mais valor, ou o que quer enfatizar, ou como é que acordou naquele dia a respeito de si própria. Nossa, Denise. Que ótimo! Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web EO, né? Como diz meu caro super intelecto da rádio Pintaúde, Roberto, né? Prazer estar aqui, Maria Augusta. Um prazer estar conversando com vocês. Então, eu me sinto muito lisonjeada, primeiramente, pelo convite, né? Pela oportunidade da rádio, e eu acabei sendo, inclusive, contemplada, porque eu sou instrumentista, né? No decorrer da minha trajetória na música, assim, porque eu fui alfabetizada num colégio onde eles ofereciam muito a arte como oportunidade, né? Isso foi excepcional, assim. E este colégio era? Era o João 23, não sei se você já ouviu falar nessa escola. Então, e lá eu tive uma iniciação musical muito bacana, né? E dessa iniciação, assim, ficou muito evidente, assim, a minha relação, a minha intimidade com a música, assim. Era muito fácil para mim a compreensão daquele universo, né? E aí a minha professora foi me linkando com outros universos, que eram orquestrinhas infanto-juvenis e corais, e eu tive algumas participações com grupos de câmaras, mas era tudo assim muito espontâneo, né? Mas foi me aproximando do universo da música enquanto um todo, né? Aí eu comecei a entrar dentro daquele universo que era consumir a boa música que eu ouvia dentro de casa, que era muito regada de clássicos daquela época, que era Elis Regina, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Milton Nascimento. Depois eu descobri, foi incrível para mim, assim. Foram fases diferentes que eu fui me aproximando, e no final desse universo eu ganhei uma flauta transversal, quando eu estava próxima de decidir a minha escolha profissional mesmo, assim. Eu estava com 17 para 18 anos e ia fazer o vestibular. E acabei ganhando uma flauta transversal, e aquele instrumento que eu estava esperando por ele, porque na época em que eu tinha a oportunidade de estudar, aqui, para se ter um bom instrumento, era muito caro, porque tinha uma taxação de impostos muito alta para tudo que vinha de fora. Então, tu pagava, às vezes, o dobro ou o triplo do valor. A taxa supérfluo. Pois é. Era assim que se chamava. E eu demorei para ter um instrumento na minha mão, entendeu? Porque na Europa as pessoas começam muito cedo a tocar, por ter tudo muito acessível, né? Tanto escolas, tanto esse entendimento da função da arte enquanto, sabe, enaltecer as tuas possibilidades criativas e cerebrais e as tuas sinapses e tudo mais. Então, até uma coisa interessante, porque eu acabei indo viver na Europa, estudar na Europa, e são dois mercados muito distintos da gente dialogar, da gente se sentir enquanto realidade de mercado, né? Então, olha, como músico profissional, acabei me tornando, entrei na Universidade de Música, me dediquei à flauta transversal, depois comprei um saxofone, sempre me relacionando com melodias. Só que os músicos dos quais eu depois tive a oportunidade de trabalhar eram músicos muito férteis, muito fortes, muito mágicos, muito incríveis. Essa foi a sorte que a vida me deu, assim. Eu fui sempre amparada, assim, por artistas totalmente
mágicos, assim, pessoas assim que ou me inspiraram ou me conduziram para determinados caminhos, e eu acabei indo para a música instrumental. Eu comecei estudando música erudita, né? E achei aquele mercado assim, um mercado assim muito limitado assim para as minhas vontades, tudo estava muito embutido numa partitura. E aqueles músicos da música instrumental que eu acabei cruzando, trabalhando com eles e tendo a oportunidade de desfrutar de ensaios e até integrar algumas bandas, me apresentaram o universo do jazz, da música instrumental, da música enquanto um espírito livre, né, onde a gente mesmo compõe e a gente improvisa e a gente recria sobre uma criação. E esse universo me absorveu por inteira, né? Então, claro, eu participei de trabalhos de música folclórica aqui, de música nativista, foi incrível. Toquei com vários artistas incríveis aqui no Rio Grande do Sul, mas quando eu estava assim, aos meus 27 anos de idade, já tinha estudado bastante, tinha dado muita aula, né? Tinha sido monitora na universidade, eu estudei aqui na URGS, que oferecia o curso de composição e regência, né? E ali, que é a tua formação? Eu não cheguei a me formar, na realidade, porque daí eu entrei num universo de produzir, tocar e ser artista. E eu achava que a grande escola era a noite, assim. Aí eu fui para a noite, toquei com um grupo de pessoas incríveis, que foi Edinho Espíndola, batera do Bicho da Seda, Zé Flávio, que era o guitarrista dos Cleito e Cledir, e foi uma pessoa assim que escreveu na literatura da música aqui do Rio Grande temas assim que até hoje são hits, são inesquecíveis, e é um guitarrista absurdo. Chico Ferretti era o cantor da banda e o construtor dos arranjos, né? E é uma alma assim e uma mente expandida no universo da música. Ele enxerga a música assim só abrindo a cabeça, assim, abrindo o olho, sabe? A gente trabalhou muito na área em que a publicidade se expandiu. E essa banda era uma banda de covers, que eram os insuportavelmente modernos, os Totais. Então, aqui no Brasil, quando eu comecei a tocar na noite, eu tocava música de fora, que a gente tocava muito Rolling Stones, Beatles, Supertramp, qualquer tema que estivesse estourado nas rádios, a gente chamava isso de covers, né, bandas de covers. Existiam duas bandas aqui que eram muito requisitadas, né, que era o Sgt. Peppers, que tinha a banda deles lá, e a gente, na época a gente estava na 24 de outubro, numa casinha que era assim, tinha que descer um escadario, assim, que se chamava Kafka. Não sei se tu lembra disso. Sim, lembro. E a gente era os insuportavelmente modernos, os Totais. E a figura emblemática da menina, porque era tudo umas velhas, quer dizer, na época essas velhas tinham uns 40 anos, né? E eu era uma guriazinha, tocando saxofone, faceira da vida, por estar no meio daquela intelectualidade toda, por aquele conteúdo todo musical, né? E eu aprendendo com aqueles rapazes assim a entrar num mundo subvertido para mim, que eu não conhecia, que era o mundo da música pop, da música da rádio, da música... Só que esse repertório era 90% música estrangeira, né? E o meu declínio para essa área da música instrumental se deu na minha passagem daqui, que aos 27 anos eu quis estudar fora, né? E aí acabei indo para a Inglaterra e recebi um convite de uma oportunidade para a Áustria, e da Áustria eu nunca mais saí, passei 11 anos lá. E, nesses 11 anos, eu fui totalmente abduzida pelo universo da música instrumental brasileira, que quem me levou, inclusive, para lá foi um projeto de música comercial, mas quem coordenava esse projeto é um músico que, para mim, é um dos meus grandes mestres, que chama-se Alegre Corrêa, que é um guitarrista, compositor, arranjador, é uma pessoa assim que eu tenho como um irmão para mim na vida, uma referência, né? É um combustível para mim no meu processo criativo. Assim, eu aprendi muito do que eu sei e do que eu acredito em música, tendo a oportunidade de integrar a banda que a gente formatou, que ele foi sempre o band leader, né? O trabalho chamava-se Alegre Corrêa Group. E a gente fez uma literatura incrível e a gente construiu, através desse projeto, assim, uma trajetória tão bonita lá na Europa, porque esse projeto nos jogou para dentro do que seria a casa mais importante de jazz da Europa. E lá a gente conseguiu se expandir e aparecer e se ramificar para vários outros braços, assim, porque uma vez que tu está no palco, tu tens visibilidade, né? E na medida que tu tens visibilidade, vão surgindo oportunidades diversas de trabalho. Tu mencionaste, com 17, tu tomasse uma decisão. Belo.
E ali tu fizesse uma escolha, vou ser artista. Não foi exatamente e depois, uma aos escolha. 27, não foi exatamente uma escolha. Tu foste para a Europa. Ali eu tinha sido automaticamente absorvida por aquele universo. E a minha família... Foi natural, não foi? Foi natural. E eu estava fazendo vestibular para medicina. E a minha família foi muito... Eu me sinto muito abençoada assim, pelo ambiente onde eu fui criada, entendeu? Porque eles tiveram a percepção de mim antes de mim mesma, né? Então, porque quando a gente olha para o universo da música enquanto sendo um lugar para se construir, todo mundo gera uma série de inseguranças, né? Mas quando as pessoas olham para aquilo que te preenche os poros, entendeu? E foi para isso que a minha família olhou, ou seja, eles viram que eu não saberia fazer outra coisa senão aquilo. Então, eles me deram todo tipo de combustível e oportunidade que pudesse me jogar para transformar aquilo uma ferramenta forte para eu ter liberdade, expansão e boas oportunidades. E a tua família tinha alguma relação com a música anterior? Olha, história musical? Musicalmente não, mas a minha mãe é artista plástica e meu pai era engenheiro arquiteto, né? E os dois dialogam com arte a vida inteira, né? E eu até hoje, a minha mãe está com 91 anos, e até hoje a gente dialoga em arte. Eu estou hoje trabalhando toda a parte de inteligência digital do que nós abriremos agora, que é o ateliê virtual da minha mãe, aos 91 anos de idade. Como é o nome da tua mãe? Chama-se Maria Tereza Fontoura, né? O nome artístico é Maria Tereza, tudo junto. E a gente dialoga em universos com padrões de linguagens distintas, a gente dialoga a mesma coisa, porque a arte ela se expande, né? Bom, tu tivesse a sorte que a tua mãe fez essa decisão muito tempo antes de ser artista. Sim, então isso já... Mas a mãe, ela é daquela época do patriarcado, da mulher que nasceu para casar. Bom, ela não precisava se sustentar, ser artista para se sustentar. Porque ela fez dentro da relação com o pai, que foi uma relação muito bonita, assim, é outra coisa boa que eu recebo da vida. Eles sempre se respeitaram muito, mas no acordo em que eles fizeram, a mãe ficou responsável pela educação e o pai pelo suprir. E isso era um diálogo muito tranquilo entre ambos. Então, o pai produzia, mas largava tudo na responsabilidade dela, né? Uhum. E eu achei a construção disso, assim, eu nunca vi eles brigando em casa, entendeu? Eles sempre se curtiram muito, se namoraram muito. Claro, uma relação que, como todas, tem altos e baixos, mas... Eles viveram todas as crises e até os últimos dias assim do meu pai, que infelizmente já partiu, eles foram apaixonados, eles foram namorados, assim, sabe? Um receber assim muito especial, assim, de vários links. Então, meu pai, mesmo tendo uma série de dificuldades, porque tu veja, a primeira vez, eu sou mulher que abriu caminhos, né? Quando eu tive aqui fazendo o programa com o Roberto sobre Chiquinha Gonzaga, né? Eu fiquei de cara, porque a Chiquinha chutou o balde, não olhou para nada e fez o que quis, né? Para mim, tudo assim era a mulher pode ou não pode, entendeu? Eu tinha que olhar para isso. Só que eu não conseguia construir isso como sendo... Porque eu olhava para a mulher, eu sempre achei a mulher um universo mágico, assim, sabe? Eu via na mulher todas as possibilidades. E no homem eu via força e via muito mais oportunidades para eles do que para nós. E tudo aquilo que me diziam não, entendeu? Que eram várias coisas, as coisas mais distintas, entendeu? O fato de eu não usar um vestidinho todo dia era uma coisa estranha para um universo feminino. O fato de eu querer, de vez em quando, fazer uma coisa que era mais do universo masculino, tipo... Eu gostava mais de estar na rua do que brincar de boneca, né? Então, as atividades que me expandiam, elas eram sempre de aventuras, sabe, de quebrar rotinas, entendeu? Eu estava curiosa, eu queria viver, assim, eu era uma criança, assim, e parecia que o homem era mais permissivo ao homem, entendeu? Sair, fazer um acampamento, poder começar a sua vida, sair de casa sem dar satisfação para nada, entendeu? A mulher, quando sai, parece que ela está querendo, sabe, naquela época, na minha época, né? Então, tudo era um discurso, era uma evolução, era uma reflexão para mim, né? Só que chegou um determinado momento, foi muito pouco tempo na minha vida que eu olhei para isso, entendeu? Mulher e homem. Chegou um determinado momento que eu disse, eu não vou olhar para essas coisas não, sabe? Eu vou olhar para aquilo que me consome, para aquilo que me gera motivação,
né? Vou olhar para aquilo que eu vou deixar de dar rótulo, escrever as coisas em rótulo, e vou me jogar naquilo que me preenche todos os meus cantinhos, entendeu? Porque eu acho que a gente só vai ser bom fazendo alguma coisa na vida, né? No momento em que a gente fizer de corpo inteiro. E a música me preencheu todos esses buraquinhos, e todo mundo que estava do meu lado teve a oportunidade de perceber isso. Tu vê, a primeira vez que eu fui fazer um ensaio musical, o meu pai não conhecia ninguém das pessoas, porque o que aconteceu? Eu cantava num coral, nesse coral eu fiz amizades, dessas amizades eu compus uma música com uma amiga minha, e ela conseguiu a parceria com um outro amigo dela, e eles gostaram da música e jogaram num festival nativista. Essa música foi selecionada no festival, eles começaram a ensaiar a música e me convidaram para fazer parte, tocar flauta e cantar. Nós tiramos o 2º lugar nesse festival. E foi muito interessante que, quando eu fui ensaiar com eles, meu pai não permitiu. Ele disse que só se ele fosse lá, subisse para conhecer essas pessoas, quem eram esses homens e esses meninos. E eu achei isso uma coisa para me envergonhar. Eu disse, se tu subir, tu sobe sozinho, pega essa flauta, toca, faz o que tu quiser nessa música, eu não vou passar por esse mico. E esses eram os nossos conflitos. Ele queria saber, pelo menos, quem eram aquelas pessoas, me deixava na porta e coisa e tal. Então, muito cedo, com 19 anos, eu tive que sair de casa, porque eu sentia que aquilo para o meu pai era muito difícil para ele ser diferente do que ele sempre foi, de querer me proteger, né? Mas essa atitude de querer sair aos 19 anos de casa construía, assim, aqueles universos de separação dentro de casa, entre o pai e a mãe, né? Porque a mãe era permissiva e o pai não. O pai achava que eu estava querendo ir para a vida, que eu ia engravidar logo, logo, aquelas coisas assim, aquela visão de pai que quer proteger. Ficou 6 meses sem falar comigo, mas me dando todo tipo de apoio que pudesse, entendeu? Mas ele não aparecia. Então, de vez em quando, ele fazia a mãe levar um rancho lá para casa, né, entendeu? Mas essa construção desse universo é muito pessoal dentro de cada família, dentro de cada casa, né? Mas eu me sinto muito agraciada, entendeu, por ter tido assim esse ambiente assim que me jogou para aquilo que eu tinha que ser. Eu me lembro que eu queria muito fazer medicina, e o meu irmão, que fez biologia, que hoje é um grande professor universitário, é um cara que eu admiro muito, ele me fez esse questionamento. Foi o primeiro que disse assim, pô, Denise, mas medicina, pelo amor de Deus, está todo mundo vendo, entendeu? Ele me jogava assim, como me desestimulando assim, do que teoricamente todo mundo me jogaria como sendo a minha primeira escolha, né? Então eu dei essa sorte assim, porque de saída eu já caí no meu lugar, e de saída eu fui respirando aquilo, até porque no resto do mundo onde as pessoas exercitam isso, eles começam muito mais cedo que a gente aqui, né? Eles começam seriamente muito mais cedo, então sendo alfabetizados e tendo o seu instrumento e fazendo as práticas. Então, aqui, quando a gente quer entrar em determinados universos, as pessoas te questionam simplesmente por tu estar com 17 anos querendo começar alguma coisa. Todo mundo começa alguma coisa aos 17. Na música, não. Na música, isso já é tarde, né? Porque a música exige que você tenha uma série de... Você trabalha o cérebro, quem toca é o cérebro. Então, você precisa estar fazendo trabalhos contínuos de condicionamento, né? Muito técnicos, muito específicos. Então, você tem que se jogar de cabeça. Se você não se joga, você não vai se transformar em nada. E a mulher, para se jogar de cabeça, ela tem que chegar a um determinado ponto e ver que se ela vai ser mãe, se ela não vai ser mãe, se ela vai ter família, não vai ter família, porque a música te joga para o mundo, sabe? Ela te faz começar todo dia a mesma coisa, entendeu? Porque o músico não tem nenhuma estabilidade. Hoje, nesse país que a gente vive aqui, todo cheio de interrogações, né? E questionamentos, assim, que vão em vários espectros, assim, a vida do músico é praticamente invisível, né? Ou seja, as pessoas, quando tu diz que vive de música, todo mundo quer saber do que tu vive. As pessoas não conseguem olhar para isso como sendo um universo estritamente evidente, necessário, próspero e transformador da nossa sociedade. Eu me sinto assim uma curandeira, sabe? Porque quando a gente sobe ao palco, na Europa, aqui as pessoas estão muito habituadas à nossa cultura, à nossa riqueza, né? Mas levar isso para um universo distinto, eu não vejo nenhum país no mundo que tenha a riqueza cultural, a riqueza de sonoridades, a riqueza de ritmos, a riqueza de possibilidades que a música brasileira oferece. Aqui vamos pensar. Tu disseste que aqui tu começaste fazendo covers, basicamente com a música que era fora do Brasil. Quando tu fosse para a Europa, tu te reencontraste
com o Brasil na música. Foi lá que eu aprendi a jogar capoeira e a tocar pandeiro, a sambar, entendeu? Aqui eu estava sabe, me abstraindo daquilo que vinha de fora. E lá fora eu fiz um movimento exatamente contrário. Eu acho lindo olhar o nosso ventre construtivo, criativo de fora. Eu acho uma experiência super enriquecedora. Eu sugeriria a qualquer um de vocês que esteja escutando a entrevista que, se tivesse uma oportunidade na vida assim de olhar o seu universo distante dele, olha, é uma experiência muito enriquecedora. É tirar da ponta do nariz. É, exatamente. Eu voltei para o Brasil assim, orgulhosa do meu país. E eu sinto muita vergonha de muitas escolhas que se faz hoje, assim, porque a gente já tem exemplos, já tem histórias, já tem referências. Temos todo um discernimento criativo e intelectual, entendeu? Para não estar cometendo os mesmos erros de novo, né? Mas a história é assim, às vezes. A história é assim. Vamos voltar um pouquinho para a tua trajetória, assim, não necessariamente construir uma linha do tempo, mas vamos de novo para a Europa. Tu fosse para a Inglaterra, da Inglaterra para a Áustria. Isso, foi rapidíssimo. Áustria, Viena, que é aquela maravilha. Viena é uma cidade inexplicável. Inclusive a Europa inteira. Quem tiver oportunidade de conhecer, gente, esse leste europeu, a Áustria tem 9 fronteiras e nenhuma é com o mar, né? Então tudo lá são lagos, são lugares paradisíacos. Eu cansava assim, a gente pega a autoestrada que eles chamam de Autobahn. Quando tu sai da Autobahn e entra naquelas estradinhas que tu sobe um morrinho, desce um morrinho, daqui a um pouco tu chega no meio, primeiro tu só vê verde, assim. Ou neve em algumas áreas. Também, mas quando neva muito, a gente não vai muito para esses lugares, porque daí tudo é mais difícil de acesso, assim, né? Mas igual, de repente, assim, tu entra numa situação assim que parece que tu saiu daqueles livros, sabe aqueles livros grandões assim de história de fadas, assim, quando tu vê aquela, igual o Disney apresenta, assim, sai daquela. Gente, quantas vezes eu rezei e agradeci a oportunidade de estar, sabe, desfrutando de outros olhares, de outras necessidades, de outros cheiros, outros sabores, outras culturas, outra forma de pensar, entendeu? Outro tipo de olhar para a vida, assim, sabe? E na Áustria, em Viena, como é que era o trabalho de vocês? Bom, na Áustria era cada um por si, basicamente, mas a gente tinha uma estrutura, um núcleo, que era um trabalho comercial de música brasileira, né? Esse trabalho tinha uma estrutura toda montada de pessoas que vendiam ele, né? Hoje, inclusive, esse produtor que me levou para lá é o produtor do Yamandu, né? Que hoje está radicado em Portugal e tudo mais. Pois então, eles vendiam os projetos da banda e tinham, no mesmo prédio onde eu morava, e vários brasileiros músicos ali, artistas, moravam ali também, a gente tinha uma sala de ensaio lá que eles chamam de Proberaum. Raum é sala e Probe é ensaio, né? Então era sala de ensaio, tudo uma palavra só. No alemão tem muito isso das pessoas juntarem as coisas, né? E o brasileiro chamava de proberão, né? Imagina se não vai chamar. O brasileiro transforma tudo, tem uma mentalidade abusiva na criatividade. É impressionante. A gente falava a língua entre os brasileiros lá, assim, usando verbos no alemão e conjugando no português. Tipo assim, por exemplo, tu vai num restaurante, tu vai fazer um pedido. O pedido é bestellen, né? E aí, tu já bestelou? Não bestelei ainda. Então, bestela aí, cara. Entendeu? Era mais ou menos assim que a gente falava. Um alemão, assim, bem errado. Hoje a gente faz isso na informática, né? Vou deletar. Isso mesmo. Transforma. Esse mesmo jargão, assim, as coisas vão entrando. Então, nessa sala de ensaio, a gente passava os dias lá, porque o Alegre é um músico 24 horas por dia. Teve até uma fase assim que ele não ia dormir sem compor uma música, assim. Ele estava indo para a cama e disse assim, estou morto, vou deitar. Ele disse, não, parei, não compus ainda hoje, só um pouquinho, Denise, não deixa eu dormir assim. A gente estava ali no final da noite, assim, depois de um show, né? Então, a gente produzia muito nesse estúdio. E ali foi uma das minhas maiores escolas, assim, porque o Alegre é um cara que ele concebe a música num formato totalmente diferente, porque normalmente tu entra numa sala de ensaio e tu tem melodias, grades de harmonia, essas coisas assim, cada um pega a sua história ali e vai fazendo sua coisa e a coisa vai se construindo, né? Cada um vai botando o seu entendimento. Ou então tu tem uma partitura pronta, com um arranjo já escrito por algum músico e tu toca como está escrito a partitura, né?
Só que o Alegre não. O Alegre chegava com um conceito de uma música, com milhões de visões. Aí ele dizia assim, Fernandinho, ó, que era o Paiva, que é esse cara aqui, ó, que depois nós vamos falar dele aqui, que foi o trabalho que acabou de me levar esse ano para a Europa, que eu fui lá para lançar esse CD. Estou muito orgulhosa desse trabalho aqui. Esse cara era o batera desse produto, é o único brasileiro nosso músico que está lá ainda fazendo seu trabalho na Europa. Um músico gaúcho, que depois a gente pode contar um pouquinho da história dele, mas amarrando com... Paivinha, toca aí um maracatu. Aí o Paivinha começava ali com o grovinho, né? Gringo, que Ronaldo Sajorato, baixista monstro. Maracatuzinho aí, toca... Ia montando aquela linha, o negócio ia surgindo. Aí ele, Denise, lê aquela melodiazinha, era Denise lá. Lendo a melodia. Aí ele tinha feito uma outra melodiazinha para um gaita de boca que tinha junto ali, que era um monstro. Betinho Maia, que é um irmão meu, é um grande músico, professor universitário que está hoje, vive na Áustria ainda. Betinho começava a fazer o contrapontinho que ele tinha escrito. E a coisa começava assim, ó, métrica. Daqui um pouco ele parava aquilo, já ia para uma parte B, já montava uma bridge. A bridge é uma ponte que liga uma estrutura. Eu sei que a gente passava uma tarde construindo esse tema em cima daquele universo que ia se montando. Cada coisa que ele introduzia, o Alegre, ia dando um tesão tão gostoso que a gente não via nem o tempo passar. Então, a gente passava uma tarde inteira ensaiando um tema. E, quando terminava, assim, a maior tesão era tocar aquele tema de novo, assim, sabe? A gente ficava resgatando, a gente tocava um pedaço, daqui a pouco aumentava um pouquinho, e a música ia se construindo ali na frente, assim, o Alegre sempre te olha no olho, assim, sabe? Ele fica meio que... E essas ideias vão surgindo na cabeça dele no meio do ensaio também, nem tudo ele tem escrito, assim, ele é um músico espontâneo, cheio de vertentes. Nossa, isso foi para mim uma escola. A gente tinha aquela visão do Hermeto Pascoal, né? O Hermeto é aquele cara que sempre leva a família dele para dentro de casa, né? E todo dia ele acorda e já sai dando partiturinha para as pessoas, para depois as pessoas ficavam estudando para depois tocar. E a gente se gerou um pouco nesse universo assim desses músicos, né? E a gente sempre teve o sonho de ter uma família e a gente construiu isso lá fora. Até porque é muito importante a gente viver a cultura do lugar onde a gente está, né? Mas os brasileiros se aproximam muito, assim, porque as carências são as mesmas. Sim. Tanto que nos meus últimos anos de Europa eu tive um bar brasileiro lá exatamente para preencher essas carências. Em Viena. Em Viena, que se chamou Favela, e era um lugar que ninguém ia para casa antes de passar lá, assim, para ver o que estava rolando, quem é que estava lá, todo mundo se encontrava e foi um... Eu conheço um bar chamado Favela em na New Orleans. França. Ah, em New Orleans? De um brasileiro, of course. Na realidade, no nosso se chamou Favela, eu sei que tem um na França também. O nosso era Favela do Espetáculo, porque a estrutura tinha um teatro atrás, que era o Espetáculo, que era conhecido como um lugar onde passava muito cabaré, que era um tipo de linguagem que surgiu depois da Segunda Guerra. E é um tipo de comédia, mas estritamente dialética, assim, porque ela é falada num dialeto absurdo, Wienerisch, que eles chamam, né? Que é um dialeto tradicional, é um alemão assim rústico, falado só na cidade de Viena mesmo, assim, né? Que eles chamam de Wienerisch. É assim como tu ouvir um gaúcho bem grosso falando, assim, aquelas coisas que pouca gente entende, né? É mais ou menos isso do lado de lá. Tanto que eu demorei quase um ano para conseguir entender os conteúdos do dialeto, assim, né? Mas eu resolvi misturar uma coisa com a outra, então a gente reuniu esse dialeto e essa cultura radicada deles ali do teatro, e era um universo muito cheio de intelectuais, jornalistas e coisa e tal, junto com a brasilidade da gente, assim, que as meninas vinham, lá nós temos a Ópera de Viena, né? Então as meninas chegavam com 13 anos de idade lá, porque as bailarinas, assim, para dançar, é desde 6 anos, 5 anos, 3 anos, né? Nasceu, já tem que botar uma ponta ali, uma sapatilha. E as mães ficavam com o coração na mão de deixar as filhas lá, entendeu? Elas iam ser alfabetizadas lá e tudo mais. Desculpe. E o que acontecia na favela é que, depois que as pessoas nos conheciam, né, tinha uma outra gerente que era brasileira também, as meninas iam todo dia para lá, saíam da ópera, mas chegavam lá botando Zeca Pagodinho, Cássia Eller, elas queriam sair daquele universo erudito, clássico, entendeu? Porque, na época, eles estavam montando um grupo de bailarinas que tinham bem perfil das brasileiras, então tinha umas 6, 7 brasileiras no grupo de danças ali das meninas da Ópera de Viena, né? E, nossa, nós tínhamos um ambiente muito fértil, assim, muito rico. O brasileiro, nossa, o Brasil, eu amo esse país.
Eu amo. Eu não acredito nas escolhas que a gente está fazendo, porque eu não enxergo o Brasil como eu estou vendo hoje. Mas não existe cultura, não existe geografia, não existe ambiente mais propício para ser feliz do que esse lugar aqui chamado Brasil. Sou muito orgulhosa disso. Que bom. Nós vamos dar um intervalo para curtir o teu orgulho, e eu tenho que ler isso que está aqui. É importante. Essa parte olha, aqui eu tenho que ler. E depois... Que o chefe da rádio, se tu não fizer isso aqui, ele vai ter uma conversa séria contigo depois. Depois disso aqui, eu acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre a tua produção. Que vamos aproximando, e a gente vai falar um pouquinho sobre idade também. A gente tem que dividir... Acho bem importante. Dividir o nosso tema, porque a gente trata da trajetória de vida, que é o que faz a gente chegar em qualquer idade bem, mal, feliz, frustrada, cheia de sonhos, e como é que a pessoa sente isso. Quando eu estou te entrevistando e tu está falando com energia, e feliz e com o olho brilhando, eu já sei que tu está indo bem na vida. Olha, vamos ver como é que tu vai no futuro. Eu tenho um baita exemplo, meu amor, porque eu tenho uma mãe de 91 anos que está me dando assim um baile. Antes, o óculos aqui, para dizer que, para acessar todos os programas da Rádia, a Rádia Web, na verdade, assim, aqui tudo é rádio, porque, sei lá, né, o domínio o Roberto fez antes, escreveu rádio, mas agora ele está renomeando para Rádia. Então, site www.radiowebeo.com, Facebook Rádio Web ou facebook.com/Rádio Web EO. Twitter EO, Instagram @RádioWebEO, YouTube Rádio Web E/ou, WhatsApp, aí não é EO, o WhatsApp tem numerozinhos, 997488759. 997488759. Bom, já sabem, né? Bota lá na sua mídia preferida, Rádio Web EO, que vai acabar dando certo isso. E também a rádio não vive só da patrocinadora, da apoiadora, né, da investidora na rádio, que o Roberto de vez em quando fala aqui. Precisa entrar uma grana com patrocínio. E, claro, quem entra com dinheiro anunciando aqui, depois ganha a simpatia dos ouvintes, além da simpatia de quem faz os programas, né? Então, ligar para 3191 3082 e falar com a mesa de negociações para acertar. Mas, antes de fazer isso, dá uma faladinha com a agência de propaganda, porque eles também podem dar o melhor conselho a esse respeito. Denise, vamos falar um pouquinho aqui sobre a tua trajetória, os teus CDs, e a gente vai ouvir um pouquinho também. Tu fala e a gente sinaliza ali quando é que a gente vai ouvir alguma coisa. Eu vou dar uma encurtada nesse universo aqui, porque, na realidade, eu já entendi que muito importante nisso é essa fase do tempo na vida desse universo, né? Então, para a gente ter bastante tempo para conversar sobre isso, que eu acho de uma importância absoluta, né? Porque é preciso saber viver a vida por inteiro, né? Então, deixa eu dizer para vocês o que seria emblemático. Eu trabalhei aqui, enquanto eu fui até os 27 anos, houve um boom da publicidade, do qual eu tive a graça de cair em algumas agências daqui, que na época eram bastante cotadas, era Versus, era Plug, era a Ginga. Na Ginga gravei muito pouco, assim, mas... Eu acho que tu gravaste um jingle para a Nova Forma. Eu gravei muita coisa, mas tanta coisa. Eu chegava, tinha uma época que o Cepé e o Chico trabalhavam muito lá na Plug juntos, né? Eles me chamavam lá simplesmente para eu ir lá e disse, olha, libera a tua tarde. Eu chegava lá, quando eu saía, eu tinha gravado 6, 7 trabalhos. E o Chico, assim, era de uma genialidade, junto com o Cepé, era uma coisa absolutamente incrível. Foi uma fase que eu aprendi muito, aprendi de estúdio, aprendi de arranjo, aprendi a usar a voz como instrumento, aprendi que tu pode dar cores para o teu timbre, né? E eu tive essa oportunidade nessa escola, que foi um presente, assim, que a vida me deu, né? E gravei com artistas fenomenais aqui. Eu fiz parte de uma banda que eu adorei, foi um trabalho incrível também, que foi Bebeto Alves Trupe,
que tinham músicos assim absolutamente surpreendentes, todos. Era Zé Natálio, Edinho Espíndola, era o tecladista houveram dois, que foi o Corona e o Ricardo Severo, que hoje está em São Paulo. Só gente boa. Nossa! E cara, esses convívios são aprendizados, né? Essa construção dessas novas sonoridades. Com o Antônio Villeroy também, gravei muito no CD dele aqui, dei muito apoio para ele lá na Europa, para ele ter um acesso, conseguir entrar a Europa dentro. Os Juntos levei para lá quando eu tive... Então, esse diálogo, essa conversa, até nos festivais nativistas eu era muito convidada, porque eles iam na universidade chamar músicos para tocar arranjos, que eram escritos por pessoas que estavam lá na universidade estudando, então a gente sempre era... E se tu ia para tocar um, já te botavam 3 arranjos, entendeu? Então, fiz muito o roteiro dos festivais, fiz muito o roteiro da noite, o roteiro da publicidade, o roteiro dos artistas na cidade. E, quando eu fui, isso era um ambiente muito fértil. Até eu tocava de quinta a domingo lá no Kafka, como eu te falei, né? Era um trabalho também muito bacana, que na época existia isso, existia à noite... Existiam noites... Eu me lembro que eu chegava amanhecendo em casa, né? E tinha ambiente para isso, né? Eu não me sentia assim tão vulnerável naquela época. Isso foi em 92, quando eu fui embora, né? Mas, na realidade, eu encontrei, assim, foi por questão de um assalto até, sabe? Que eu tomei a decisão de que eu tinha muito mais para ver, eu tinha muito mais curiosidades. E eu já tinha sentido que eu já tinha percorrido assim muito do que... Eu não tinha muito lugar que eu olhasse que eu já não tivesse, de alguma forma, vivido, né? Então, quando eu fui para a Europa, o trabalho do Mato Grosso assim, foi quem me deu o subsídio. O Mato Grosso é a banda que me levou para lá, essa banda comercial, né? E a gente tocava música brasileira. Então, a gente fazia festas, festivais, e circulava a Europa inteira vendendo esse produto, que era um produto muito bacana, assim, um ambiente super saudável. E ele nos dava a infraestrutura que montou o trabalho do Alegre Correia, né? E lá, naquele Probeirão, ensaiando todos os dias, porque a gente ensaiava diariamente, era basicamente quase a mesma banda, o Mato Grosso e o Alegre, tirando os austríacos, né? Os brasileiros eram o mesmo, que era um quarteto, que era o Paiva, o batera, o Alegre de guitarra, o Gringo de baixo e eu de saxofone, flauta e vocais. Então, com esse quarteto, a gente tinha um Alma Group, ou então, se a gente estava com os outros 2 austríacos, a gente era o sexteto do Alegre, ou então, também com a adesão de outras pessoas, a gente teve várias formações do Mato Grosso, né? Só que o fato de ser mulher tocando me expandiu para muitos projetos. Então, eu comecei a ser convidada, eu acho que muito por ser mulher, isso chamava muita atenção. E, primeiro, os meninos achavam que a gente não ia ter assim uma receptividade muito grande no meio dos austríacos, né? Pelo exótico, o feminino estava ganhando mas é que chama muita atenção. O sax também chama atenção. É um instrumento que acessa assim um lugar assim, chama a atenção das pessoas. Eu percebi isso porque foi muito mais fácil para mim que para os guris. Agora, depois que a gente conseguiu entrar naquela casa especial que eu te falei, que era o Porgy and Bess, assim, que era a nata da música do jazz contemporâneo da Europa, toda ela circula por essa casa, né? E eles, quando nos ouviram a primeira vez, eles ficaram simplesmente querendo saber de que lugar a gente tinha saído, entendeu? O que era aquilo ali? A gente tinha mudado a atmosfera daquele ambiente, tanto que eles construíram para nós um espaço que nunca tinham construído para banda nenhuma, que foi tocar depois da banda que tocava primeiro, porque não tinha mais espaço nas agendas, que era tudo muito formatado, eles são muito organizados. Eles construíram um outro para nos dar 3 meses de tocar lá durante quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A gente tocava direto dentro desse programa, né? E ali todos os músicos vieram, todos os músicos desfrutaram desse nosso diálogo, porque a gente falava de música de norte a sul de forma instrumental. E ali a gente teve realmente o combustível que precisava para transformar esse projeto em 6 CDs que o Alegre fez com essa banda, dos quais eu participo de 5. Eu tive a oportunidade, junto ao tecladista da banda do Alegre, ele que produziu junto comigo esse que foi o meu primeiro CD, né? E hoje nós estamos produzindo o que será o meu segundo, né? Que é de música instrumental. Esse aqui não, é música com letras, foi um trabalho que a gente fez bem num outro formato. E eu agora acabei de voltar de lá, onde eu tive o prazer e a satisfação de lançar esse produto que Fernando Paiva, o nosso batera, que foi o único que ficou lá, todo mundo saiu e ele ficou lá. Fernando Paiva demorou 12 anos para produzir isso aqui. Para a gente ver assim,
a dificuldade que a gente tem de chegar ao final daquilo que a gente enxerga, né? Só que o Fernando se fala por inteiro aqui e lançou tanto ineditismo, além a música fala direto com o meu coração. Eu adoro esse CD. Mas existe uma coisa aqui para mim que é muito inédita, porque ele está lançando a voz vocalizada enquanto instrumento em várias cores, assim, porque ele trouxe todo mundo que faz isso, praticamente as pessoas que eu conheço e dou valor, são poucas que não estão permeando aqui esse CD. Então, aqui tem eu, tem a Bianca Desmonte, tem uma menina indiana, que é um absurdo, que para mim eu não sei nem dizer o nome dela direito, porque ela tem um nome tão diferente, é tão indiano, que eu não sei nem pronunciar nem ler. São com letras estranhas, mas a menina é fantástica. E Lili Araújo, que é uma cantora carioca também, assim, que sai da vertente do choro e do samba, teve lá na Áustria um tempo, conheceu toda essa gente também. Então, todo mundo que fazia isso, tem uma outra menina que faz no Circo de Soleil os vocalizes também, né, nas apresentações que eles têm. E eu estou dando uma palhinha aqui em 2 temas, de repente a gente podia escutar. Quem sabe vamos escutar alguma coisa? Está sendo lançado aqui no Brasil de forma bem lenta, devagarinho, porque sou eu que estou trazendo ele para cá, mas essa semana o Fernando acabou de largar em todas as plataformas de música que você tem na internet, você pode baixar, chama-se My World of Music. Esse CD é uma joia. Eu gostaria de tocar para vocês agora Song Blues, que é um tema que Fernando fez em homenagem a um dos maiores símbolos do jazz e da música da Áustria, que chama-se Joe Zawinul. Então, para vocês, em primeira mão, Song Blues, de Fernando Paiva da Silva, do CD My World of Music.
delícia desse festival de sons e embalo. Dá vontade de ficar quietinho, assim, mas a gente vai seguir falando e agora a gente vai entrar um pouco na questão do 60, mais, menos, mais ou menos, a mulher, a idade. Denise, como é que tu te sentes? Assim, bem formal. Uma pergunta muito íntima. Se aproximando dos 60 anos. Bom, pensou. Não, é que existe muita coisa que permeia esse conteúdo aí, né? Porque eu estou numa fase assim que eu tenho aprendido diariamente. Eu aprendo porque depois que eu perdi o meu pai, né, eu voltei da Europa porque eu sabia que eu tinha que estar presente aqui nessas fases delicadas do inverso, né? Porque eu sempre recebi muito amor, muito suporte. E eu jamais pude olhar para isso. A minha mãe sempre foi muito presente assim no final de vida dos meus avós, né? E eu sempre tive essa preocupação. Eu acho que por ter recebido esse exemplo, né? E agora, no momento da minha mãe estar vivendo essa fase da vida, minha mãe acabou de completar a semana passada, agora domingo, 91 anos de idade, né? E esses 91 anos da mãe, eles são subsídios para mim assim de padrão de escolhas. Sabe? Porque eu acho que a parte mais importante de tudo isso é a gente saber olhar para o que interessa. Porque, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai perdendo energia, a gente perde hormônios, né? A gente perde uma série de predicados, mas a gente ganha outros, né? E, para mim, o que eu tenho percebido hoje é que essa maturidade que te deixa um pouco menos ansiosa, um pouco mais tranquila, no momento de poder permear escolhas, te designa assim caminhos que são muito mais fáceis, né, de poder dar substantivos positivos, porque eu acho que existe uma conduta social muito errada de olhar para essa fase de 60 anos. Eu me sinto uma menina, sabe? Porque eu tenho as mesmas ambições, os mesmos sonhos. O criativo não tem idade. Tá? Então, isso me permeia muito a expansão de muitos caminhos. E olhando a minha mãe, como é que ela vence, porque sempre que ela tem uma limitação, ela vai lá e faz uma escolha. Ela teve, por exemplo, por conta de artrose, ela teve que fazer 2 próteses de joelho. A prótese é uma cirurgia muito violenta. Ela mexe por inteiro com todo o sistema nervoso das pessoas. Assim, não tem como tu fazer uma cirurgia dessas e sair a mesma pessoa que tu entrou da cirurgia, sabe? Só que eu lembro que a primeira cirurgia, porque são 2 pernas, né, a mãe fez, o meu pai ainda estava vivo e estava debilitado em casa, precisando de muito cuidado. E na segunda, foi imediatamente depois que ele faleceu, ela tomou, assim, ela disse, se existe algum momento para fazer esse momento, é agora. Foi bem no momento da dor, no momento da perda, entendeu? Porque ela não tinha nada mais a perder ali, e ela precisava do melhor dela para poder seguir vivendo, né? Então, ali eu já vi ela fazendo imediatamente uma escolha pela vida, sabe? E toda vez que eu olho para esse tipo de informação, para esse tipo de resposta, para esse tipo de atitude, eu vejo como a minha mãe está sempre interessada em conteúdos que te deem a possibilidade de encontrar caminhos que te tirem daquilo que a pessoa olha, porque hoje em dia todo mundo pensa que envelhecer é isso mesmo. Só que não. Só que não. Existem uma série de escolhas que vão de atitudes, desde de pensamento, qualidade de sono, beber água, principalmente alimentação e exercício, sabe? E, para mim, essencial é você ter amor permeado na sua vida, amor que você jogue naquilo que você faz, naquilo que você vive, naquilo que são bases e te sustentam, né? Então, hoje eu sou muito feliz porque toda vez que a mãe embate em alguma dificuldade, porque eu olho mais para as delas que para a minha, né? Mas todas as delas são, para mim, respostas para aquilo que está por vir para mim, né? Então, a gente está muito aberto uma para a outra, entendeu? Para querer tirar daquilo o melhor que aquilo tem para dar. Tu me comentaste que vocês estão as duas fazendo um projeto. Estamos. E isso, para mim, é um sinal de evolução. Porque a gente se ampara muito nessa de que o criativo não tem idade, entendeu? Ele não perde força, não perde energia, muito pelo contrário. Então, a mãe acabou de escrever um e-book, por exemplo, né? E agora, essa semana, eu estou começando a formatar páginas de Facebook, Instagram, e vou jogá-la para dentro de o que é a realidade de mercado hoje para um artista, que são os ateliês virtuais, né? Ela tem um ateliê físico, e agora nós vamos tirar ele do físico, então nós estamos concebendo um landing page
para linkar com as redes sociais, para começar a fazer um diálogo com o público que interessa e para jogar o conteúdo dela dentro de um ateliê virtual. Tu traz aqui uma outra coisa muito interessante na relação com o artista. Tem o artista que fica esperando que alguém produza, que alguém o venda e etc. Mas isso não existe mais. E tu entraste nessa história de autogestão e mas isso não existe mais. Antigamente eu esperava o telefone tocar, atendia, era um trampo, né? E hoje já não existe mais isso. Hoje prestadores de serviços são muito poucos, assim, e esse mercado não é um mercado que me seduz. Hoje eu me sinto vulnerável em tocar na noite, por exemplo, entendeu? Chegar em casa madruga, equipamento, instrumento, coisas, entendeu? Eu me sinto vulnerável. A cidade não te oferece mais segurança. Na Europa, eu tropeçava no meu saxofone. Se eu chegasse em casa, assim, tinha tomado uma cachaçinha a mais para dar aquela aquecida no inverno, né? Eu esqueci umas 3, 4 vezes o meu instrumento na porta de casa e eu tropecei na saída. Não dei nem falta do meu instrumento, para te ter uma noção. E é uma realidade que aqui a gente não vive. Não. Né? Então, aqui eu olho para outros mercados. Então, hoje eu estudo muito marketing digital. Eu me interesso muito por essa comunicação digital. E o artista hoje não tem que produzir mais um áudio, ele tem que produzir imagem do seu áudio. E se tu entregar essa imagem a ser produzida por um outro artista, tu vai estar sempre na dependência de alguma outra coisa, né? Além de ter um outro olhar. Exato, além de ter a interferência daquela visão do cara sobre aquilo que tu faz. Mas aí também depende muito da multiplicidade desse artista. Dessa flexibilidade o artista hoje ele tem que se inventar, porque se tu conseguires, tá? Porque hoje está tudo aqui dentro. Sim. E se tu conseguires realmente dialogar com alguma realidade que diga aqui, você vai ser um formador de opinião, você vai ser referência para uma série de motivações na vida de uma série de pessoas. Você vai ter a expansão que precisa. Hoje em dia, por isso que eu te digo, não existe mais aquela coisa de um produtor querer produzir sei lá o quê. Né? Hoje em dia, o que acontece? Se tu chegar com um CDzinho, eu chego com o meu CDzinho aqui, eu digo, meu senhor, olha só o que eu fiz. Ele diz, eu vou ouvir. Ele, não, a primeira coisa que ele faz, ele entra no meu Instagram, no meu Facebook, no meu YouTube, entendeu? Para ver o que eu estou fazendo. Se eu não tiver 1.980.000 seguidores, olha, Denise, você não é bem o perfil do nosso mercado. É mais ou menos isso. Então, o trabalho é fazer 1.980.000. Não, o trabalho, na realidade, é você encontrar o seu nicho de mercado, sabendo usar as ferramentas e sabendo que aquele público que te gostará em qualquer lugar do mundo. Então, você tem que fazer a sua história chegar na frente dessa pessoa que está querendo que tu chegue lá. Então, tu tem que saber dialogar, tu tem que saber se despir. Para isso, vale você não pensar no passado, você não se prender nas coisas do passado, entendeu? Você está sempre se despindo, feito a minha mãe. A minha mãe, hoje, ela não quer chegar ao 100, ela quer viver o dia de hoje com plenitude, felicidade, alegria. Tanto que ela fez uma reforma na cozinha dela para transformar a cozinha dela num bistrô. Eu adoro cozinhar, né? E a comida, para mim, hoje, é a nossa farmácia, né? E ela transformou aquilo num bistrô, porque ali é o lugar que eu tenho de todo dia seduzi-la e encher pratinhos maravilhosos na frente dela. Tanto que se tu entrar no meu Facebook, tu vai ver que ali tem gatinho, tem receita, falo de música, falo de tudo que eu posso falar, né? Mas qualidade de vida, para mim, começa por qualidade de pensamento, por qualidade de dia a dia. Para mim, riqueza é tempo para usufruir, para fazer escolhas. É saber fazer escolhas, é saber envelhecer, né? E na realidade, eu sou uma pessoa que eu vivo com plenitude todos os momentos da minha vida e não gostaria de voltar para lá, sabe? Eu gostaria de saber entregar para esse meu corpo e para essas limitações que eu descubro diariamente, a gente vai descobrindo alguma coisa aqui ou ali, caminhos novos, entendeu? Que transformem uma coisa em outra coisa. E eu sei que existem, né? Eu ando conectada. A gente tem hoje esse advento da informação. É uma riqueza absoluta. A gente tem que saber usar essa rede social, essa internet, esse universo vasto de informações boas e ruins, né? A gente tem que ter esse discernimento, tem que saber quanto tempo dedica. Mas o mais importante para mim, na realidade, Mariana, é exercício todo dia, alimentação rica em nutrientes todo dia, muita água todo dia e saber viver, eu acho que um dia de cada vez, sabe? O músico vive muito isso, sabe? A gente está se reinventando diariamente, porque para nós não tem nada ganho, não tem nenhuma estrutura
permeada, não existe nem pessoas que achem que todo o investimento que a gente tem em equipamento, estudo, história, conhecimento, entendeu? Seja digno de alguma coisa, porque as pessoas não sabem comprar arte aqui no Brasil, né? Ninguém sabe dar valor para isso. Todo mundo quer um CD de presente, um nome na lista, né? E para patrocinar, se na Europa eu quiser dar um CD meu, a pessoa vai dizer, olha, Denise, muito obrigada, eu me sinto super lisonjeado, mas isso aqui eu quero comprar, né? Eu aprendi lá fora o que é ser músico profissional. Nós estamos já indo para o finalzinho. Prazer enorme. Pensei agora, quando tu estava comentando, é que a tua trajetória está te levando a escolhas bem pontuais. Eu brinquei, então, o segredo é 1 milhão de seguidores? Não. O teu segredo, são os teus seguidores. Eu tenho que estar na frente de quem precisa de mim, entendeu? O uso Os do outros teu não. tempo. São 4 bilhões de pessoas conectadas. E você vai fazer parte de uma célula ínfima desses 4 milhões. Mas essa célula te sustenta, te permeia, te carrega para o mundo. É a escolha do tempo, a escolha de todos os movimentos. Saber fazer escolhas, isso é uma coisa importante. E essa curiosidade. Para poder escolher. Sempre, sempre, sempre. E hoje a gente tem realmente facilidades. Isso aqui pode ser um lugar muito legal de estar, pode ser um lugar péssimo de estar. Né? Sejamos do olhar. Inteligentes. Exatamente. Depende do olhar. Sejamos inteligentes. Usemos o nosso criativo, nossas liberdades, nosso poder de escolhas, né? Nosso livre-arbítrio, né? Para conseguir construir disso que é uma vida por inteiro, entendeu? Um lugar para a gente ter muito orgulho. Acho que daria mais um programa. Um que tu pode fazer daí no teu é o artista e a autogestão. Eu acho que esse tema é um tema que me inquieta sempre, por causa dos meus amigos artistas, que não se autogerem. Mas no Brechó Musical, que é o meu programa, a gente só fala daqueles que, para mim, foram os meus nutrientes na construção do meu ser. Então, precisa do... esse programa é do e-marketing. Pode ser. Esse é o tema. Esse é o tema. Autogestão. Concordo, estarei lá. Encerrando mais um Please de Sua Santa. Obrigado, gente. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigado, Maria Augusta. Obrigada. Sempre um prazer estar aqui na EO. Até a próxima. EO, EO. EO, EO. EO, EO. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.